fazer a leitura com a guia do Espírito Santo no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, a qual fala assim: Prefácio de saudação e ação de graça. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e irmãos Sostênenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que, em todo lugar, invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus, por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo, confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. As dimensões na igreja de Corinto. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefás, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Estefanas. Além destes, não sei se batizei algum outro, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas, para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie,
glorie-se no Senhor. Amém. Só até aqui. Glória a Deus. Hoje vamos falar de uma igreja gloriosa e uma igreja também cheia de problemas, que é a igreja de Coríntios. Santo é o Senhor. Então aqui, nessa leitura dessa palavra, nós conseguimos entender que o Senhor, Ele nos adverte em não querer andar na sabedoria humana, mas procurar a sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus, ela é espiritual. Santo é o Senhor. Quando você olha para a Bíblia e vê ali o Velho Testamento, você vai ver um jovem chamado Salomão, a qual ele segue o princípio da honra, o princípio de entender que ele não pode governar um povo sem a graça do Senhor, sem a bênção do Espírito Santo sobre a vida dele. E ele vai e resolve fazer aquilo que ele viu o pai fazer, apresentar sacrifícios ao Senhor, para ver se chamava a atenção do Senhor, para que ele pudesse apresentar a sua causa. Como é que eu vou governar esse povo? Eu preciso governar o povo de Deus. Esse povo não é meu, esse povo é de Deus. Sábio é o homem que entende que tudo que ele faz não é dele, mas é de Deus. Se você tem uma casa, você é administrador daquela casa, mas aquela casa não é sua. Deus, ele te concedeu o direito de você administrar. Então nós precisamos entender que tudo é de Deus, porque toda a terra é dele. Então se a nossa casa, ela habita na terra, tem um dono. Ele tem o poder de deixar essa casa edificada e tem o poder de derrubar essa casa. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Mas Deus, ele quer habitar dentro de nós. E Ele habita dentro de nós, através do seu Santo Espírito, o Espírito Santo do Senhor. E o Espírito Santo é Ele que nos guia a toda uma verdade. E essa verdade é a revelação da essência de Deus, a plenitude de quem é Cristo. Então ele mostra quem é o Pai através de Cristo, para Cristo mostrar o Pai, revelar quem o Pai é, porque não é à toa que Cristo ele fala a respeito, que ele adverte os discípulos que perguntam a ele: mostra-nos o Pai. Eu tenho andado há tanto tempo convosco e vocês não sabem quem eu sou. Eu sou o que o Pai é. Eu sou a referência do Pai aqui na terra. Santo é o Senhor. Então, para você conhecer o Pai, é necessário você passar pela essa porta. A porta chamada Jesus Cristo. Por isso que ele fala: eu sou a porta. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Então, na graça, a graça, ela precisa revelar Jesus para nós. Como Ele é. O que Ele faz. O benefício da graça é esse. É você ser instruído pelo Espírito Santo. Você receber a sabedoria divina. E essa sabedoria divina, ela agora vai se juntar com a sua inteligência humana. E aí agora você vai ter uma capacidade maior. A sua visão é ampliada. O seu entendimento é ampliado. O seu entendimento não é mais um entendimento comum. Porque a palavra fala que os sábios, ele vai ocultar a sabedoria dos sábios. A inteligência do homem, ele vai ocultar. Foi o Senhor que disse. Ou seja, Ele é pleno. Ele é o Senhor. Santo é o Senhor. E na igreja de Coríntios, ali naquela época, existia ali os gregos, tem os romanos, e havia uma cultura de cultuar deuses estranhos. E o Deus do céu não se tinha uma escultura, não tinha uma forma de como você adorar o Senhor apresentando algum objeto. O Deus do céu é um Deus vivo, um Deus pleno,
a qual que ele pede para nós coisas simples. Ele pede para Abraão levantar um altar de pedras, colocar o holocausto e que ele ia tocar o fogo, botar a lenha, botar o holocausto e o Senhor vem com fogo e consome o holocausto. Santo é o Senhor. Quando o homem de Deus, o profeta, ele conhece ao Senhor, ele começa a andar em revelação. Porque ele anda em revelação? Ele começa a orar e ele chega a ser revelado a intimidade do Senhor. Ele se torna íntimo do Senhor. Quando você olha para Elias, Elias fez cair fogo do céu. Para cair fogo do céu, primeiro ele precisou desdenhar daqueles Baal ali, daqueles deuses estranhos. E ele chega a fazer uma proposta para aqueles deuses, aqueles homens ali que cultuavam aqueles deuses. Vamos fazer um desafio. Aquele que fizer cair fogo do céu é o Deus de Israel. Vocês começam primeiro. E aqueles homens começaram, todos nós conhecemos essa história, mas só para a gente entender, ali naquele contexto todo ali, os homens começaram a se flagelar e nada aconteceu. Porque quando o Deus do céu ele olha de cima para baixo, ele vai enxergar o céu, vai olhar a terra. Porque ele está acima do céu. Os homens aqui de baixo, para ele adorar, ele vai adorar os deuses ali, mas vai ter que olhar para o céu, vai ter que olhar para o mar. Porque quando você olha a mitologia grega, vai ter Poseidon, vai ter ali o deus do mar, vai ter vários deuses ali para ser cultuado. E aqueles homens ali tinham DNA modificado. O DNA deles era fazer homens vistosos, homens bem bonitos naquela época. E é por isso que vem o dito popular, né? É um deus grego, por causa da beleza que aqueles homens tinham. A cultura daquela época, ali naquela região, o DNA deles tinha essa característica. E aí foi passando de geração em geração, e quando você vê, o povo fala, isso aí é um deus grego, é um Apolo, né? Santo é o Senhor. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, começamos a entender a revelação de quem Deus é. E a revelação de quem Deus é que Ele é pleno, Ele é soberano, Ele é o Todo-Poderoso. E o Todo-Poderoso, quando Ele sabe que houve um desafio com Ele, contra os outros deuses, Ele vai trancar tudo. Ele vai parar tudo, porque o único que é digno de adoração e louvor é Ele. Santo é o Senhor. E aí você vê passagens na Bíblia que os homens, quando tentavam cultuar esses deuses, o Senhor fechava, tapava a boca dessas entidades. E aonde havia a presença do Senhor com algum símbolo, ou a arca, alguma coisa que representasse a plenitude de Deus na terra, você via que as estátuas caíam e quebravam o pescoço. Você via que o fogo não caía. Mas quando agora Elias, ele agora resolve dizer, pronto, vocês já fizeram tudo o que vocês tinham que fazer. Aí agora ele faz um rego ao redor daquele holocausto, manda jogar água e clama ao Senhor. Senhor, ouve a minha oração. E prova que em Israel o único que é digno é o Senhor. Em outras palavras, ele transferiu a responsabilidade para Deus. E Deus topou o desafio. E ali caiu fogo do céu. Consumiu o holocausto e consumiu o sacrifício. Santo é o Senhor. E chega um momento que o Senhor, ali através da vida de Paulo, ele fala para não haver divisões dentro da igreja. E aquela igreja de Coríntios é uma igreja que ela era pleno nos dons. Os dons se manifestavam ali, dentro daquela igreja. E chegou ao ponto que
vai precisar entregar senhas. Nisso resolveu vir para a igreja e vai querer profetizar. Passou uma senha. Zé vem para a igreja, uma senha para profetizar. Nai vem para a igreja, uma senha para interpretar o que está sendo falado em línguas. E aí começa uma disciplina, um discipulado dentro daquela igreja, porque quando havia o culto, os homens começavam a se levantar e as mulheres também profetizavam naquele período. E aí o culto estava rolando e aí vinha alguém que sentiu de Deus de profetizar e vinha nisso e agora resolve também profetizar. Zé também sentiu de Deus de profetizar. O culto está rolando. E está todo mundo agora trazendo revelação. Há um desequilíbrio. Há uma desordem nesse negócio. E aí Paulo achou pronto em instruir a igreja como proceder a igreja de Coríntios. E ele foi ensinando, advertindo como fazer. Seria bom que quando fosse falar em línguas, outro interpretasse para que viesse edificar a igreja. Porque a oração em línguas vai ser como edificação pessoal, mas não vai conseguir edificar a igreja. Mas se o outro que tem o dom de orar em línguas e o outro ora em línguas para interpretar a oração em línguas e agora fala em português, aí agora houve uma profecia para a igreja. Então, se a igreja recebeu a profecia, a edificação do que Deus está trazendo naquele exato momento, vai corrigir na rota da igreja e mantendo a igreja plena, em uma plenitude. A igreja crescendo e avançando. E essa igreja de Coríntios, quando a gente olha para os tempos de hoje, acontece algumas coisas têm acontecido no tempo de hoje. Uma igreja que ela é uma manifestação dos dons do Senhor. Mas o que é que está acontecendo? A igreja ela tem ficado um pouco fria. A igreja tem ficado dispersa. A igreja não está assumindo o seu papel nas regiões celestiais. A igreja não está trazendo, não é toda a igreja, é alguma parte da igreja se encontra dispersa no reino espiritual. Mas nós estamos sendo edificados para não andar disperso diante do Senhor, nem diante do nosso adversário, mas que nós possamos ser edificados no nosso espírito e que nós temos autoridade nas regiões celestiais para atrair o céu para a terra, para trazer a cura divina, o milagre, a libertação de uma família. E nós temos essa capacidade de atrair o céu para a terra. Santo é o Senhor. E Paulo ele precisa agora advertir aquela igreja porque uns estavam acreditando, eu faço parte do grupo de Paulo. O outro grupo, mas eu faço parte do grupo de Apolo. Mas eu faço parte do grupo de Jesus. E aí começa um processo de uma divisão. Santo é o Senhor. E aí Paulo tem que vir a orientar a igreja de Coríntios, dizendo, olha, eu não fui crucificado na cruz por amor a vocês. Mas o único que foi crucificado foi Jesus Cristo. Não foi Apolo, não foi Paulo, não foi Pedro. Santo é o Senhor. Foi Cristo. Então Paulo ele agora vem mostrar para a igreja de Coríntios a plenitude de Jesus. É Ele que é o autor. Nós só estamos recebendo os dons celestiais porque Cristo morreu, foi crucificado, ressuscitou e enviou o Espírito Santo para cada um de nós. E aí ele tem que advertir também, eu não batizei ninguém a não ser 2 pessoas. Ele teve que pontuar. Ele teve que afirmar, olha, esses 2 aqui eu batizei, mas eu não batizei ninguém em meu nome. Ele não batizou no nome dele. Santo é o Senhor. Então nós precisamos andar na revelação de Cristo. Conhecer quem de fato é Cristo. E quando nós olhamos para
a Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, nós entendemos que ali o Espírito Santo, ele resolveu se apresentar. E ele veio em uma forma de som e uma forma também de um vento. Houve um barulho com a descida do Espírito Santo. E nesse barulho que veio, houve um vento, houve uma ventania que invadiu aquele lugar e batizou aqueles homens. Eles foram cheios do Espírito Santo. Santo é o Senhor. Preste bem atenção. Quando o Senhor mandou o anjo do céu, o anjo desceu e ele rolou a pedra onde Cristo estava ali sepultado. Ali desceu uma glória, desceu um poder. A palavra fala que houve um estrondo do céu. E a pedra rolou. E aqueles homens, os guardas, caíram mortos. Como se estivessem mortos ali. Eles caíram com a glória que caiu. A glória que o anjo que desceu foi tão plena que quando ele recebeu o comando de Deus, vai, que chegou o dia de ressuscitar o meu filho. O anjo desce, a pedra rola. Porque o homem ele teve o poder de rolar a pedra, mas Deus agora tem a plenitude, a graça de fazer a pedra rolar. Ele rola a pedra do caminho do Senhor Jesus. Aquilo que impedia o Senhor de sair de dentro daquele sepulcro, a pedra rolou. E quando aquela pedra rolou, a palavra fala que Jesus, ele ali foi ressuscitado. E ele pegou aqueles panos a qual ele foi encoberto ali, e ele dobrou e botou sobre a cabeceira, aonde ele estava deitado. Deixou em perfeito estado. E quando aquelas mulheres foram para embalsamar ao Senhor, derramar o bálsamo, o perfume, o Senhor já não estava lá. Mas agora ela pergunta aonde levaram o meu Senhor. E quando aquela mulher, Maria, ela olha para um jardineiro, ela vê aquele homem como se fosse um jardineiro. Santo é o Senhor. E quando ela vê Jesus Cristo como um jardineiro ali, aí ela pergunta para ele: aonde foi que você levou o meu Senhor? Aí o Senhor se vira para ela e fala: mulher, ela, Rabone, mestre, santo é o Senhor. Quando você vê o Senhor Jesus ali no jardim, ali ele está mostrando a edificação da volta do homem para o jardim, a Canaã celestial, o Éden que vai ser. Ele mostra o papel que o homem tinha de andar dentro do jardim, mas Cristo, ele restabelece esse acesso de novo a você desfrutar da graça do Senhor, a desfrutar da plenitude do Senhor, desfrutar desse acesso, desfrutar e descansar em Deus e entender, por causa de Cristo, eu tenho acesso às dádivas celestiais. É isso que ele está representando ali no jardim, mostrando para nós a comunhão de novo do homem no jardim, o homem sendo discipulado por Deus, Deus ensinando, instruindo, capacitando o homem, mas agora na graça, ele se tornando o segundo Adão, porque o primeiro Adão, ele foi expulso do jardim, mas o segundo Adão, ele tem acesso ao jardim. Ele dá o acesso a você receber a graça de Deus, receber o favor imerecido. É quando você acha que tudo está perdido, o favor de Deus ele aparece para mim e para você.
É a plenitude do favor do Senhor. É a graça, o favor imerecido sobre as nossas vidas, caindo sobre a nossa cabeça. Esse sangue que foi derramado, caindo sobre nós, representando: ei, você é meu filho amado. Você faz parte de um jardim. Você faz parte de uma corte celestial. Você não é mais uma pessoa comum. Você pertence a mim. Porque eu sou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém consegue vir ao Pai, mas por causa de mim, você consegue ter acesso ao Pai. Aí ele fala: eu venci o mundo. Vós vencerei também por causa do meu nome. Aí no nome do Senhor Jesus agora tem todo o poder. É um poder divino. Um poder sobrenatural. É um fogo, uma chama que está acesa. Um fogo que não se apaga. É o altar do Senhor que está aceso. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Bendito Deus. Santo é o Senhor. Então, Paulo ele manda vigiar, se fortalecer na fé. Santo é o Senhor. E nessa caminhada nossa aqui na terra, precisamos vigiar. Precisamos guardar a nossa fé. Glória a Jesus. Combater o bom combate. Amém. Poder encerrar a carreira. Guardando a essência do Espírito Santo. A essência da verdade dentro de nós. Quando nós recebemos essa revelação do Senhor, tudo muda. Se tudo muda, eu preciso de fato conhecer quem é Jesus. Como Ele é. Quando eu recebo uma palavra do Senhor, essa palavra, ela vem recheada de haja. Ela vem recheada de poder. Ela vem recheada de confiança. Ela vem recheada de esperança para mim e para você. Porque toda vez que eu e você ouvimos uma palavra, ela tem que acender uma chama. Ela tem que colocar como se fosse um farol para dizendo: vem, meu filho amado, vem para o porto desejado, vem para perto de mim, venha para próximo de mim. Você está enxergando a luz? A minha palavra é a luz no seu caminho. A palavra do Senhor é lâmpada para os seus pés. É a palavra que ela ilumina o seu caminho. Ela desembaraça, ela arranca as pedras do nosso caminho. As dificuldades nós vamos ter, mas essa dificuldade que nos faz orar, essa dificuldade que nos faz buscar ao Senhor, é essa dificuldade que vai revelando quem é o nosso irmão, o nosso amigo, o nosso ajudador, e vai revelar a pessoa do Espírito Santo para nós. Nós precisamos entender que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, e essa pessoa precisa ser tratada com honra, com honraria, com méritos, com graça, com princípios. E quando eu e você obedecemos o princípio da palavra, nós vamos honrando o Espírito Santo. Ele vai ficando contente, ele vai ficando alegre. E por ele ficar alegre, ele vai ficando satisfeito. E ele começa gradativamente, quando eu e você vamos buscando a leitura da palavra, a constância da palavra, tendo disciplina com a palavra, ele vai mostrando para nós quem ele é. O que o Pai tem para mim e para você. Então eu e você precisamos entender o que é que está escrito na palavra. Nós precisamos compreender o que está nas entrelinhas da palavra. Para que quando eu e você venhamos fazer a leitura, a palavra ela venha saltar, dizendo: meu filho, dê uma paradinha, preste atenção no que eu quero te mostrar. É ele dizendo: olha, eu vou acender um alerta para você, eu vou mostrar algo para você, eu quero te edificar, eu quero que você venha andar no pleno conhecimento de quem eu sou. Santo é o Senhor. Não tem como eu andar no pleno conhecimento se de fato eu ando distraído. Se eu não quero passar um tempo com o Espírito Santo.
se eu não quero passar um tempo na comunhão com Jesus, se eu não quero passar um tempo na comunhão com o Pai. Quando nós aprendemos sobre o que é a graça, nós entendemos que tem estágios de oração. A oração que você faz, você vai ali e começa a fazer uma oração, falando tudo que você tem que falar para o Senhor. Depois vem a oração que você agora vai interceder. Aí tem a oração agora que você fala em línguas. Você vai ser edificado no seu espírito. Mas tem a oração que se chama o silêncio. E é no silêncio que o Senhor vai falar comigo e com você. Porque agora você está em silêncio, porque o que você tinha que falar, você já falou. O que você tinha de fazer, você já expôs para o Senhor. Mas é na hora do silêncio, que é onde você vai ver os escritores, os homens que tiveram experiência com Deus, que ele fala, até que. É naquela hora que o Senhor vai falar comigo e com você. É naquela hora que o Espírito Santo, ele reacende o fogo dentro de nós. A chama, a fome, o desejo de querer conhecer mais Ele, conhecer ao Senhor, andar na revelação do Senhor, andar com essa busca incessante. É Ele te acordar de madrugada, é fazer você orar, é você buscar ao Senhor, é a fome. Quando Ele coloca a fome insaciável, ou seja, não vai ter como saciar essa fome. É uma busca constante de buscar o conhecimento de quem o Senhor é. É buscar a essência de Deus. É querer Ele perto de você. É você entender que quando você olha para as Escrituras, você olha e vai ver Enoque. Você vai ver homens que andaram com Deus. Você vai ver Moisés. Você vai ver Isaac, você vai ver Abraão, homens que receberam a revelação de quem Deus é. E nós precisamos receber essa revelação. E quando nós recebemos essa revelação do Senhor, aí agora você fica com vontade de querer mais. É por isso que quando você olha os capítulos mais à frente, você vai perceber que Paulo ele não pode revelar da comida sólida para determinado tipo de crente. O que ele está dizendo para nós? Ele está dizendo, olha, vocês estão acostumados a tomar leite. Vocês não podem beber comida sólida. Porque bebida sólida, traduzindo para o tempo de hoje, é aquele mocotó, é aquela comida pesada que você come, você soa. E se você não tem um estômago apropriado para você receber esse banquete, você vai vomitar. É por isso que o que ele está dizendo? Trazendo para mais clareza na palavra. Ele fala assim, olha, vocês têm que tomar leite porque vocês são carnais. Mas os espirituais, ele agora faz o quê? Ele vai dar os deleites. Agora vamos fazer uma viagem para a gente encerrar essa palavra. A palavra fala que o Senhor ele confunde os sábios, mas pega as coisas loucas desse mundo. Por que o Senhor resolveu revelar para um homem que tinha bastante conhecimento, um homem que era advogado, um homem que foi treinado aos pés de Gamaliel? Ele reservou uma graça para esse homem, chamado Paulo. Ele trouxe uma sabedoria do céu e ensinou para esse homem. E quando esse homem ele começou a ensinar esse conhecimento, ele fala, eu recebi do Senhor a sabedoria do céu e compartilho convosco, porque eu não era para reter o conhecimento. Ele compartilhou o benefício do que ele recebeu. O Senhor ele pegou um homem sábio, um homem inteligente, que buscava querer de fato conhecer quem era o Senhor. A busca de querer conhecer quem Ele é, o Senhor achou graça nele. Porque se esse homem ele foi treinado aos pés de um homem sábio, conhecedor da lei, e ele se torna
um mestre da lei, um conhecedor da lei, um exímio conhecedor da lei, ele não é que nem Pedro, que era um homem douto, um homem que não tinha conhecimento. E quando eles receberam o Espírito Santo e começaram a pregar na sabedoria da revelação do céu, os homens da cidade falaram: esses homens não são aqueles que eram doutos? Estão pregando, estão falando assim com palavras sábias? Dessa forma? E esse evangelho mentiroso foi sendo compartilhado. Essa mentira de que o Senhor ele quer o homem sem conhecimento. Que ele quer um homem indouto, um homem burro. Não. Deus ele quer aquele que tem sede. Sede da sua palavra. Fome. Para ele derramar o pleno conhecimento do Senhor. E que nessa noite o Senhor derrame essa fome em nós. Ele acenda dentro de nós essa fome, esse desejo de querer conhecer mais o Senhor, de buscar mais o Senhor, de querer estar com o Senhor ali, dia a dia com o Senhor. Santo é o Senhor. Quando nós recebemos essas revelações, se tornamos homens diferentes. Porque a graça, ela não é de fora para dentro. Você pega um livro, começa a ler e trazer conhecimento de fora. A graça, ela se manifestou dizendo, é de fora, de dentro para fora. Eu quero tirar o que ninguém conhece. Eu quero extrair de dentro de você. Tudo que você precisa, eu já coloquei dentro de você. Basta você aumentar o conhecimento de quem é o Espírito Santo. Ter comunhão com Ele, aí Ele vai crescendo dentro de você. Ele vai se revelando para você. Aí Ele vai trazendo as informações da leitura que você faz da palavra e vai trazendo pleno conhecimento quando você está orando em línguas, na edificação sua pessoal. Vai vir na revelação do céu dentro do seu espírito. Quando essa revelação entra, aí agora você agora vai andar na sabedoria do céu, no conhecimento do céu. Sim. Porque ele estava estudando para se tornar um faraó. Então ele conhecia todos os deuses daquela época, ele conhecia, mas o Deus do céu ele teve que procurar quem conhecia o Deus do céu. E o Deus do céu se apresentou para ele. Porque no DNA dele mostrava que ele era judeu. Ele por mais que ele aprendeu Moisés, ele aprendeu uma cultura diferente. Porque a mentalidade de Moisés não era a mentalidade do povo que estava no Egito. Do povo que foi escravizado de geração a geração. E aqueles homens foram escravizados, na média, quase 400 anos, nessa faixa. 430. Isso, 430 anos esses homens escravizados. Você vê que 400 anos eles estão escravizados. 30 anos depois, Moisés vai libertar ele. Você entende? Porque Moisés ele vai ser, é como se fosse a presença de Cristo na terra. É só você começar a prestar atenção que você vai entender que Moisés é como se fosse ali a presença de Cristo. Santo é o Senhor. Então, Moisés ele não tinha mentalidade de escravo. Que se você olhar para a Bíblia, muitos homens, no decorrer de estar saindo do Egito, não conseguiu mudar a mentalidade. A mentalidade não mudou. Então, hoje, por mais que você tenha a idade avançada, se você não mudar a sua mentalidade para a mente de Cristo, você vai continuar sendo crente normal, crente comum, cristão comum. Mas se você buscar a essência e entender que a mente de Cristo agora faz parte da sua mente, você vai entrar em uma jornada chamada remir o tempo. O tempo que você perdeu, que você ficou afastado do Evangelho,
do pleno conhecimento de quem Cristo é, quando você começa a receber a revelação de Cristo, você agora vai remir um tempo que você perdeu num processo de 30, 40, 50, 60 anos, numa proporção grande, porque naquele tempo que você entendeu quem você é em Cristo Jesus, você começa a andar em passos largos. Você entende isso? Isso aí fica para uma próxima pregação. Deus seja louvado.